Olá, sejam bem-vindos a um estudo promovido pelo Centro Espírita Sirineus de Volta Redonda. Hoje vamos falar sobre relacionamentos familiares. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade de nos reunirmos através das nossas vibrações, onde quer que nos encontremos, mas com um objetivo sincero de aprendermos, de conhecer um pouco mais acerca das nossas famílias e das responsabilidades que nos cabem para cada uma delas. Agradecemos a oportunidade que a nossa casa nos dá e iniciamos esse estudo. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos de uma forma bem sutil, com palavras bem suaves. Ele pergunta qual seria as consequências se houvesse um afrouxamento dos laços de família. E a resposta dos espíritos é muito contundente e curta. Um recrudescimento do egoísmo. No dicionário, a palavra recrudescer significa tornar intenso. Então, se os laços de família apenas se afrouxassem, haveria uma intensificação do egoísmo. O interessante nessa pergunta de Allan Kardec é que ele poderia ter usado palavras como uma quebra, uma ruptura dos laços de família, a destruição dos laços de família, mas ele usa essa palavra de uma maneira bem suave, é só um afrouxamento. Quando nós pensamos em afrouxar laços, nós lembramos dos nossos sapatos, dos nossos tênis. O cadarço, se não tiver bem apertado, bem certinho, bem montado aquele laço, à medida que nós vamos andando, correndo, nos movimentando, ele frouxo, ele vai se soltando até soltar completamente. Então Kardec pergunta se esses laços não estiverem devidamente apertados, justos. E a resposta ela é bem intensa, porque essa palavra recrudescimento, ela nos dá um impacto. Se intensificaria o egoísmo. A partir daí, então, nós percebemos o quão importante é a família. E dentro da doutrina espírita, nós sempre trabalhamos com a questão da família, nas palestras, na evangelização. Hoje já não se fala mais apenas evangelização infantil, infanto-juvenil, fala-se da evangelização da família como um todo. E é algo fundamental para a humanidade. Então, quando nós começamos a fazer a busca dos nossos estudos, encontramos no livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito de Emmanuel, e psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma menção até um pouco poética, vamos dizer assim. Porque Emmanuel nos diz que, no capítulo 12, que nós somos embarcações, que estamos ainda com as amarras presas no cais, aguardando o momento devido para nos lançarmos ao mar da vida. Essa embarcação que somos nós, esse cais com essas amarras para essa embarcação é uma alusão à nossa família de origem, a família na qual viemos, na qual nascemos e estruturamos as nossas bases. Na doutrina espírita, um dos pilares é exatamente a reencarnação, porque ela traz luz, traz explicações
sobre tantas coisas que às vezes nós temos dificuldades no dia a dia. E quando nós observamos a nossa existência dentro de uma família, tem coisas que parece que não se acertam, tem coisas que parece que não faz sentido. E a reencarnação nos explica. Por exemplo, às vezes a gente não se dá bem com o pai, ou não se dá bem com a mãe, ou não se dá bem com alguns irmãos, e não tem muito sentido, e não faz sentido para nós. Outras vezes, nesse processo de se dar bem, quer dizer, ou eu não gosto de fulano, ou eu sinto alguma repulsa, alguma coisa ruim, ou é fulano que tem isso por mim, mas eu não fiz nada que justificasse isso nessa vida. Nessa vida. Porque quando nós renascemos, alguns processos são descritos através de livros psicografados, como por exemplo o livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro trazido por André Luiz, Espírito, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro ele conta um processo reencarnatório de um determinado espírito. Ele conta com bastante detalhes e nós vamos voltar a ele em outro momento. Nesse momento eu quero dizer do exemplo que nós encontramos no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Pereira. Nesse livro, a segunda parte do livro, o espírito descreve, narra um processo, um planejamento de um processo reencarnatório. Olha que interessante, planejamento, às vezes a gente nem pensa nisso, né? Nasceu de novo, pronto, acabou. Não. Ali é óbvio, ele está explicando uma situação, de diversas situações diferentes que podem nos trazer até aqui. Mas ele conta uma explicação e que nos dá essa noção, assim, resumido. Nós temos aqui uma pastinha, aqui os espíritos nos dão algumas possibilidades de famílias, de espíritos que vão formar uma família, na qual nós podemos e seremos beneficiados com aquilo que precisamos acertar, corrigir, ajustar numa encarnação. Então a gente sai com a nossa pastinha e vai até aqueles espíritos, sejam eles estando já encarnados, então através do desprendimento do sono, sejam eles ainda na sua própria programação, mas com algumas coisas definidas, e a gente chega com a nossa pastinha e fala: eu tenho esse projeto, esse planejamento, e eu preciso que você me aceite como pai, como mãe. E o espírito vai dizer sim ou não. E aquela família vai se encaixar com pessoas que vão estar ligadas a ela, também a ver com o meu projeto. Então, com isso em mente, nós vamos partir para uma situação bem simplificada novamente, de 3 posições que nós podemos assumir com as pessoas da família, podemos nos portar com a família quando a gente encarna. Bom, uma postura em que eu não me sinto bem em relação a uma pessoa, não me sinto à vontade, alguma coisa naquela pessoa me incomoda, me traz uma sensação ruim. Bom, então eu tiro daí que aquela pessoa provavelmente precisa se ajustar comigo e a ela eu preciso dar o meu perdão por algo do passado. Então eu preciso me abrir mais. Então eu, enquanto espírito individual, vou perceber que aquela pessoa que é difícil para mim exige com que eu abra mais o meu coração, que eu coloque mais as minhas armas no chão. Já no caso em que aquela pessoa, seja pai, mãe, irmão, enfim, um parente do nosso convívio bem próximo, aquela pessoa que eu faço tudo para me dar bem com a pessoa, mas sempre a pessoa me rechaça, sempre a pessoa não me aceita. E eu fico assim muitas vezes como um cachorrinho atrás da pessoa para tudo, mas a pessoa não consegue gostar de mim. Quer dizer, ali então eu reconheço que fui eu que mandei mal com aquele espírito. Fui eu que o prejudiquei. E agora está nele a dificuldade de me aceitar.
está nele a dificuldade de me perdoar. Então eu tenho que, reconhecendo essa situação na família, eu tenho que criar maneiras honestas, verdadeiras, para que aquela pessoa me dê o seu perdão. E a terceira forma, que na verdade é alguém com quem eu não tenho nenhum problema. Nem eu tenho que dar perdão, nem eu tenho que conquistar o perdão. São pessoas com quem a gente já se ajustou e a gente se apoia. E nós vamos ver essas posições na família em diversas situações. Então, nós vamos ter isso com vários membros da família. E depois, ao longo da vida, isso vai se abrindo para outras pessoas. A reencarnação nos dá essa base para entender por que isso. Às vezes você tem uma pessoa que você acabou de conhecer e parece que você conhece a vida toda. Parece assim uma pessoa que de repente você está contando seus problemas mais íntimos e você nunca viu aquela pessoa. Então a reencarnação mostra, existe ali uma afinidade do passado. Porque quando nós reencarnamos, nós temos um grupo familiar montado na matéria, através do nosso pai, nossa mãe e as pessoas que estão ligadas, mas nós também trazemos um grupo familiar espiritual. E muitas pessoas desse grupo às vezes não estão encarnadas no mesmo momento que nós, mas também estão nos apoiando. Então, nós vamos ir de vida em vida nos ajustando, conforme eu disse, lá pegamos a nossa pastinha e vamos nos ajustando com aqueles com os quais nós vamos ter esses processos de reajuste com a economia da vida. Porque Jesus nos diz que não ficaria nem o último iota, nada, gente, nenhuma vírgula ficaria fora das leis de Deus. E as leis de Deus passam pelo amor. O amor fraternal, a compreensão, a caridade, o trabalho mútuo. Então, eu preciso me acertar com todo mundo. E a reencarnação me dá essa oportunidade. Então eu vou ver que Emmanuel, nesse livro que fala sobre a embarcação como a minha vida, né, como o meu corpo que está ali, eu entrei numa família e durante o período que eu estive sob a tutela direta daquele pai, daquela mãe, muitas vezes só o pai, muitas vezes só a mãe, muitas vezes uma avó, muitas vezes um pai e uma mãe adotivos, muitas vezes uma instituição, muitas vezes a rua, mas as experiências que eu vou vivenciando, eu preciso aproveitar para me conhecer. Eu preciso fazer as perguntas certas. Por que é tão difícil conviver com fulano? Por que fulano não me aceita? Mas sem procurar justificativas aqui, porque provavelmente eu não vou encontrá-las. Mas dizer assim, bom, se o fulano não me aceita, o que eu posso fazer? Qual é a melhor maneira de lidar com ele? Quais são os pontos mais sensíveis que eu tenho que elaborar, lidar, vivenciar de forma diferente para que haja um entendimento entre nós? E, por outra, com quem eu tenho mais dificuldade de aceitação, quem me incomoda de alguma forma, como eu vou colocar o meu coração, vou baixar as armas do meu coração, vou baixar a guarda com aquela pessoa. Porque há essa preocupação da gente sofrer de novo. Não é só aquela mágoa que a gente não lembra? A gente não lembra, abrindo aqui um pequeno parênteses. Quando nós reencarnamos, há um processo de esquecimento do passado, que é misericórdia divina, porque zera a nossa ficha para a gente começar de novo. E aí, então, fazendo o link com o livro Missionários da Luz, onde André Luiz descreve um processo de reencarnação e que ele nos mostra que nós vamos esquecendo e vamos ter um período de até 6, 7 anos
onde nós vamos estar totalmente suscetíveis a novas informações. Ou seja, esquecemos literalmente quem nós fomos e vamos estar abertos. Então, fechando esse parênteses, a responsabilidade, então, de um processo reencarnatório de dar bons valores da família, seja que tipo de família. E aí, olha como se amplia, porque agora há pouco eu falei daqueles que não têm uma família constituída, daqueles que são criados por instituições ou daqueles que estão na rua. E a nossa responsabilidade enquanto ser humano, enquanto família humana, de saber conduzir também essas questões. Esse entendimento maior de nós, não como pequenos clãs, mas como vários clãs que formam o clã maior. Porque cada hora nós vamos estar num local, numa posição, às vezes com os mesmos elementos da família, mas em posição diferente. Hoje eu venho como filha, amanhã eu venho como irmã, depois eu venho como mãe, depois eu venho como esposa, e ora eu venho como mulher, ora eu venho como homem, de acordo com a necessidade que aquela situação vai exigir, para que, enquanto espírito eterno, as experiências me ajudem no processo de autoconhecimento, de reajuste com a economia da vida e de evolução, por conseguinte. Então, nós percebemos que essa estruturação familiar é muito importante, mas há situações nas quais a gente é importante, é uma situação que seria ideal, mas que não acontece. Porque muitas vezes aquele casal que se formou e que são os nossos pais, eles trazem também questões não resolvidas, às vezes entre eles mesmos, às vezes não tiveram a oportunidade de se conhecer melhor nos embates de um casamento, de um relacionamento conjugal, e estruturar esses valores da família. Às vezes, uma outra situação, quando a gente soltou lá aquelas amarras da família, foi para a vida, e em determinado momento nós criamos um relacionamento, nós vamos ter uma situação delicada, porque é o primeiro passo, porque são os valores que nós trazemos da nossa família de origem e os valores que o outro traz da sua família de origem. E aí fica aquela dificuldade às vezes de se acertar, porque é difícil a gente encontrar duas famílias com os mesmos valores, né? Com as mesmas crenças, com a mesma estruturação, com aquilo que acredita que é certo. Então é o primeiro embate que a gente tem, porque às vezes uma família quer preponderar sobre os valores da outra família, né? Então quer dizer que é melhor, mas não existe valores melhor ou pior, maior ou menor. Valores familiares são diferentes. E aqueles dois que vão se encontrar, se reunir, estão tendo a oportunidade de, conhecendo-se, com base naquilo que olha sobre si mesmo, porque às vezes o outro faz um comentário que a gente nunca tinha percebido, e quando a gente está aberto a isso, é mais fácil de analisar e definindo enquanto casal quais são os valores da nossa nova família. Não é nem da sua família, nem da minha, é o da nossa família. O que realmente vale para a nossa família nesse momento, nessa situação. E vamos estruturar a vida a partir daí. Só que às vezes a gente chega, enquanto espírito reencarnante, e encontra esses valores muito misturados, encontra esses valores muito confusos. Às vezes encontramos pais e mães que perderam com a nossa chegada, perderam o seu ponto de equilíbrio, porque antes eles eram um casal.
Veio um filho e aí se modificou, porque agora eu, como pai, preciso dar conta do meu papel de pai e esposo. Como mãe, eu preciso dar conta do meu papel de esposa e de mãe. E às vezes a gente abandona os papéis. Às vezes o pai se ausenta porque não está tendo mais atenção da mãe, então a mãe que fica com o filho, tá tudo bem. E as famílias vão criando problemas. E esses problemas, eles são tão intensos que a psicanálise, a psiquiatria, e principalmente na figura de Freud, que pra gente é mais conhecido, nós que somos leigos, né? Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, mas a gente tem essa figura de Freud que nos diz que boa parte dos nossos problemas, ou a maior parte dos nossos problemas da vida adulta, na nossa personalidade, eles provêm dos primeiros anos da nossa vida, dos 10 primeiros anos da nossa vida, né? E hoje, a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise moderna já diz que não é bem assim, né? Essa ideia de que tudo tem a ver com isso tira um pouco esse peso dos pais, né? Porque Freud não considerou a questão do espírito eterno. Então, um espírito que traz as suas próprias questões. E questões que vêm da sua característica vivida ao longo de muitas vidas anteriores. Muitas situações que foram passadas. Então, nós não somos seres simples. Nós somos seres complexos. E na nossa complexidade, quando a gente observa apenas o momento presente, a vida presente, muitas coisas podem carecer de embasamento, de significação. E é nesse ponto que a reencarnação nos auxilia a entender melhor. Então, o que vai acontecer conosco é que nós nascemos naquela família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honrar pai e mãe, fala sobre a piedade filial, porque é uma coisa muito interessante que às vezes a gente não leva em consideração. Quando nos 10 mandamentos Moisés trouxe lá atrás essa história de honrar pai e mãe, olha que interessante, ele fala, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não. Na hora de falar sobre pai e mãe, ele fala assim, não, nada de não. Honrar pai e mãe. Olha que interessante. Agora é uma situação, né? Não é uma negação, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Você ama a Deus sobre todas as coisas, tá? E aí depois ele vê um monte de não. Quando chega em pai e mãe, ele fala honrar pai e mãe. Esse honrar, ele diz respeito a de que forma nós vamos viver a nossa vida na justa medida de ter significação àqueles que também nos disseram sim. Vamos colocar uma situação que acontece, infelizmente, muito mais do que a gente às vezes percebe. Quando um filho é fruto de um abuso, às vezes do próprio cônjuge, quando o filho é uma relação fortuita de uma noite, quando o filho provém de um estupro, de uma violência, mas ele nasce, muitas vezes sem nem o pai saber, né? No caso de uma relação fortuita ou no caso de um estupro, pelo amor desta mãe ao ser que está renascendo, ao filho. Então ele é fruto de um amor que a mãe nutre por ele. Esta vida é gerada dessa maneira, mas ainda assim, quando esse filho nasce, ele deve piedade filial a esse pai também. Porque mesmo que seja uma pessoa que tenha feito mal, mesmo que seja uma pessoa que tenha usado de violência, mesmo que tenha sido uma pessoa que nunca lhe deu nada, nem sabe da sua existência, mas a participação dele naquela conjunção, e aí a reencarnação, em casos como esse,
vai ter um papel fundamental para a gente entender a justiça divina, porque senão tem gente que vai falar assim, não existe Deus, deixou minha mãe sofrer isso. Não é assim. A reencarnação vai contar toda uma história passada, que quando a gente pode não saber qual é a história específica do nosso pai e da nossa mãe, mas são tantas histórias trazidas pelos espíritos, através da codificação espírita, através dos livros das obras complementares, que nos dá uma ideia do que pode ter acontecido. Então, há justiça em tudo que acontece. Não existe acaso. Então, a piedade filial, a honra, é a gratidão pela vida. O que de mais importante você tem é a sua vida. Não interessa se a mãe é isso, se a mãe faz aquilo, se a mãe aprontou, se o pai fez, deixou de fazer. Você deve ser grato ao seu pai e à sua mãe. Porque sem eles você não estaria nessas condições hoje, na sua vida, vivo. Então, é claro que existem diversas situações que nos trazem problemas. É claro que nós vamos passar nessa embarcação por coisas que elas são reflexos daquilo que nós passamos na nossa família. Mas nos embates da vida, do mar da vida, das experiências, nós não podemos viajar inconscientes. Nós não podemos entrar nessa ideia de que a gente está aqui só para usufruir, só para gozar, só para aproveitar. A nossa vida tem um sentido maior. E mesmo que a gente não saiba exatamente qual é, mas uma das coisas que temos que levar em consideração é que existe um motivo para o que eu passo, para eu estar aqui, e eu preciso evoluir. O que quer dizer isso? Aprender com as minhas experiências. Então eu estou naquele embate da minha embarcação e eu começo a me conhecer, que é algo que a doutrina espírita fala muito, porque não tem como você se tornar melhor se você não sabe que naquele ponto você não anda bem. Percebe? Por que fala-se tanto do autodescobrimento? Porque se eu não olhar para aquilo que eu faço, como é que eu vou saber que eu preciso mudar? Como é que eu vou saber, se eu não olhar as minhas atitudes, a reação que ela gera no outro, eu não vou saber que eu preciso melhorar. Ou não vou me dar meu tapinha nas costas e falar, mandei bem. Então o autodescobrimento ele é fundamental para o nosso processo de evolução, de crescimento. Então eu consigo, através dessas experiências com a minha família, depois no mar da vida, nas experiências, eu começo a observar a mim mesma, começo a me conhecer, e aí eu vou encontrar uma outra pessoa. E a partir dali nós vamos estar juntos na mesma embarcação. Criamos um relacionamento de casal, uma conjugalidade. E seria preferível, mas nem sempre é assim que acontece, que nós tivéssemos um tempo a sós nesse relacionamento, nessa conjugalidade, para nos descobrir um pouco mais, para que eu veja o reflexo daquilo que eu sou na reação que eu causo no outro, para que o outro se veja dessa forma e para que ambos nos conheçamos. E daí sim, montar os tais valores da nossa nova família, e quando vierem os filhos, nós vamos passar esses valores porque nós dois acreditamos neles. E não vamos passar com palavras. Porque então, lembramos que lá no livro Missionários da Luz, que eu falei que eu ia voltar, o André Luiz nos explica que nós temos esse período do nascimento até aproximadamente 7 anos para consolidar essa reencarnação. Então a gente esqueceu, é esquecimento do passado.
São poucas as situações em que nós relembramos da nossa encarnação anterior, mas há o esquecimento. Zerou, ficha branca, vamos começar a escrever esse livro de novo. Então os valores que a família vai me passar, não através de palavras, mas através de atitudes, vão imprimir nesse espírito, nesse novo membro da família, esses valores, essas experiências. Porque às vezes tem mãe que fala assim, a criança pequena é agitada, ou a criança pequena é chorona, ou a criança é mimada, e a pessoa fala assim, mas chama a atenção do filho, briga, fala isso, fala aquilo. Fala, não sei o que acontece, não consigo passar isso para a criança, essa criança está mimada, essa criança está isso. A criança é o reflexo de como você age com ela. Se ela é mimada, é porque você a está mimando, porque você está impedindo-a das experiências difíceis. Tá chorando? Ninguém morre por chorar não, gente. Eu me lembro que minha avó falava isso e eu achava duro quando os meus filhos eram pequenos e que a minha irmã mais velha me puxava a orelha e falava, deixa chorar, desenvolve o pulmão, né? E era duro, deixa eu chorar, mãe de primeira viagem. Então aí quando você já tem o segundo já é mais fácil. Terceiro então, beleza. Apesar de que aqui em casa dizem que o terceiro filho é o mais mimado. Mas ainda assim, você tem muito mais chance de auxiliar com os seus valores. Então quais são os meus valores? O que eu aceitei? O que aquela família aceitou? E mesmo que seja uma família de uma mãe, apenas de uma mãe ou apenas de um pai criando aquela criança. Então vai se pautar nisso. E André Luiz nos mostra que a gente tem esse período de 0 a aproximadamente 7 anos, onde aquela criança, através da nossa vivência, vai fortalecer mais o seu caráter. A partir daí começa a mostrar a que veio. Começa a aparecer as suas tendências devagarzinho. Vão ficando cada vez mais presentes as suas tendências de espírito eterno conforme vão aproximando da adolescência. E na adolescência, muitas vezes, os pais piram, porque fica naquela situação. Essa criança era ótima, era um excelente aluno, só tirava nota na boa, agora só responde, olha como é que tá andando. E aí começam situações, começam comportamentos. Porque o período da adolescência é como se a gente pegasse assim, tudo que os meus pais me ensinaram como valores, vivenciaram, me deram de exemplo, tudo aquilo que eles falaram esse tempo todo, tudo aquilo que eu trago de uma encarnação, ou de várias encarnações eternas, porque eu estava lá, passei por várias encarnações não eternas, da minha vida eterna e de várias encarnações, eu coloco dentro de uma shakeira, sacudo, e final da adolescência, vamos ver o que saiu daí. Pode ter certeza. Aquilo que a gente só fala e não faz, vai tudo para o esgoto. O que efetivamente tem objetividade em auxiliar aquele espírito no seu reajuste é aquilo que a gente ensina fazendo. Então, o espírito vai passar por esse processo, por essa mudança, e ali ele vai ter então uma formação que não vai ser para sempre, porque nós estamos dentro de um processo evolutivo. Então, mas ali ele vai tirar suas bases e vai se preparar para viver sua vida mais sozinho, não abandonando sua família de origem. Não esquecendo a sua família, mesmo que se encontre com outra pessoa, forme uma nova família com novos valores, mas sempre honrando a sua família de origem. Honrando de que maneira? Babando, dando presente? Não. Justificando a sua encarnação de forma justa. Então, quando eu me porto bem em um determinado local, onde eu nem sou conhecido, mas onde eu ainda sou filho de Alzenita, filha de Asdrubal, ali eu represento os meus pais. A minha conduta diz de onde eu vim, os valores que eu tenho.
Isso é honrar os meus pais, a oportunidade que eles me deram. É aquilo que eu vou trazer de contribuição para a sociedade. É aquilo que eu não vou, se eu não puder fazer o bem, se eu não tiver em condições de fazer o bem, mas pelo menos que eu não vou atrapalhar que as coisas aconteçam. E esse momento em que o espírito, então, começou uma família, começou filhos, e todo esse processo que acontece continuamente lá, então meu pai e minha mãe foram filhos dos seus pais. E, por conseguinte, os meus avós também foram filhos dos meus bisavós. E é um processo contínuo, por quê? Porque a família é uma base de evolução, de crescimento, de reajuste para a humanidade. É assim que nós começamos. É uma situação que seria preferível, mas que infelizmente nem sempre acontece. Então o que vai acontecer? Já estamos lá com esse espírito que acabou de sair lá da chequeira, né? E pá, isso aqui são os valores que eu fiquei, isso foi o que eu não fiquei, até os valores que não sejam tão bacanas, mas que são da minha família. Eu posso ou não lidar com eles, e é isso aqui que eu sou nesse momento. E até por isso que a gente pensa um pouquinho, quando a gente fala assim, é muito mais... uma carga de muito mais ansiedade quando a gente está para reencarnar do que quando a gente está para desencarnar, quando a gente está para a morte. Por quê? Quando a gente está para reencarnar, que a gente está lá com a nossa fichinha, ou a gente preparou, ou outros espíritos prepararam porque a gente não tinha condições, há uma ansiedade maior porque eu vou habitar um local que não existe. Eu vou ser filho de um casal que não tem filho. Ou, de repente, eu vou ser o terceiro filho ou o quarto filho. Mas é um local que ainda não existe, que só vai existir quando eu estiver habitando aquele local. Então, há uma ansiedade. Será que eu vou acertar? Será que eu vou mandar bem dessa vez? E o espírito fica nessa ansiedade, né? Será que eu vou dar conta? Quando a gente está desencarnando, quando a gente está... morrendo, é game over. Então, o que deu para fazer, deu. O que não deu para fazer, paciência, estou voltando. Estou pegando agora a minha nova fichinha do que eu consegui, do que eu fiz. Bom, ruim, não sei. E estou indo embora. Então, essa ansiedade é bem menor do que a ansiedade quando você recomeça. Por quê? Bom, na questão 907 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, está separado até por um título, Allan Kardec fala sobre as paixões. E as nossas paixões, na verdade, os Espíritos explicam que a paixão não é boa nem má. Mas, na verdade, é o que nós fazemos dela é que determina, porque o ser humano pode evoluir, pode criar coisas incríveis a partir da sua paixão, bem direcionada, ligada à sua vontade, ao bem. Mas em contrapartida, na questão 908, eles fazem uma comparação com um corcel, um cavalo. Eu não entendo nada de cavalo, mas corcel seria assim, aquele cavalo, né? Aquele cavalo mais do que manga larga marchador, mas aquele cavalo de estirpe que, sabe, comanda. Só que a paixão é o cavalo. E o condutor, o cavaleiro, somos nós. Então, toda vez que quem comandar somos nós, aquela paixão é boa. Aquele cavalo é bacana. Tá fazendo o que nós definimos que vai fazer. Porque ele é um cavalo, ele é selvagem, ele vai fazer o que ele tem de fazer. Mas nós conduzimos com a nossa vontade. Ok? E toda vez que quem define, quem governa é o cavalo, é uma má paixão. E por quê? Porque também pode, e é a segunda condição para a gente definir uma má paixão,
gerar prejuízo a nós e ou a outras pessoas. Então, toda vez que gerar prejuízo a nós, dores, sofrimentos ou outra pessoa, é uma má paixão. Percebe a importância do nosso autoconhecimento para que a gente saiba lidar com isso? E aí nós ainda vamos entrar numa outra situação, porque quando se fala do arrastamento, quer dizer, arrastamento por quê? Porque esse cavalo está puxando a gente. Esse arrastamento das más paixões, nós entramos numa outra situação, que é a questão do livre-arbítrio. A doutrina espírita fala muito sobre o livre-arbítrio. Nós podemos acreditar que a liberdade ela tem as mesmas condições para duas pessoas diferentes, mas não tem. Por exemplo, duas pessoas, cada um com experiências diferentes, diante de um copo de bebida alcoólica. A pessoa que tem ou já teve problema com o alcoolismo, ela vai ser muito mais suscetível diante daquele copo do que uma pessoa que não tem problema, nunca teve problema com o alcoolismo. Então, eu sou muito mais propícia, se eu tive problema com o alcoolismo, a me arrastar de novo, a ser levado de novo pelo cavalo através daquele copo, do que a outra pessoa. Então, a liberdade, o livre-arbítrio, ele é relativo às minhas paixões. Entende como quando a gente se liberta das paixões, a gente passa a ser livre? Porque isso vale para o sexo, isso vale para o dinheiro, isso vale para a preguiça, para o medo e todas as coisas que nós podemos ser arrastados, que pode nos fazer mal e que pode fazer mal a outra pessoa. Então, quando a gente se conhece melhor, a gente percebe mais, comida, né? Hoje a gente tem uma grande ditadura de peso, de medida, de beleza, mas também vamos olhar para um outro lado, vamos olhar pelo foco do descontrole desse cavalo, né? Que é a gula, que também o destempero das emoções que faz com que a gente jogue, martirize a nossa organização física, detone o nosso organismo com coisas que nos dá um prazer totalmente fugaz. E a gente se deixa levar. Então, as nossas más inclinações, ou seja, as nossas paixões, elas vão nos dominar e vão nos fazer menos livre conforme não tenhamos vontade bem direcionada para lidar com elas. Na questão 645 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma pergunta que ele faz assim: quando o homem se encontra de alguma forma imerso na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele uma atração quase irresistível? Então vamos dizer assim, o doce, o açúcar, é meu ponto fraco. Imagina eu trabalhar dentro de uma doceria, né? Aqui na nossa cidade tem uma doceria muito gostosa, não estou ganhando nada para falar sobre ela, mas quem é da minha cidade vai saber. Um doce da Tea Time. Então, quando você trabalha com aquilo, trabalha ali dentro, meu Deus, eu vou ver aquele doce todo dia. E aí os espíritos falam assim, mas poxa, se eu tenho esse vício, eu tenho que estar mergulhado dentro dele, eu tenho que ir lá trabalhar dentro da Tea Time? E na verdade a resposta é muito interessante, porque ele diz o seguinte, é algo quase irresistível? É algo quase irresistível, quer dizer, eu trabalhar lá dentro de uma doceria, para eu que sou, ou uma chocolateria, né, para eu que sou chocólatra, ele fala assim, atração, sim, irresistível, não, pois em meio a essa atmosfera de vício, ou seja, eu identifico que isso é um vício, eu identifico que isso é uma paixão minha, algumas vezes encontrará grandes virtudes. Olha bem, não é irresistível.
Na verdade, a nossa resistência, ela está muito mais ligada com o nosso desejo, com a nossa vontade bem direcionada. Por que às vezes a gente vê, e é tão bacana, né, quando a gente vê uma pessoa vencendo, eu faço parte de um grupo na academia, e nós agora, por conta da pandemia, né, nos fizemos exercícios em casa, online, através de videoconferências e tal, e a gente fica tão feliz quando algumas pessoas que postam lá dentro falam assim, poxa, venci a compulsão do açúcar. Não só porque ela emagreceu, mas porque ela chega diante do açúcar e por mais que ela sinta vontade, ela não come. E você fica tão feliz, a gente comemora, bate palma, dá força, isso aí, isso aí, isso aí. Como você faz? Mostra aí como você faz. Seja um exemplo, olha que interessante. Então, tudo aquilo que a gente consegue resistir, a gente também se torna um bom exemplo para o outro. Se eu faço, você é capaz de fazer. Se uma pessoa no mundo consegue, qualquer pessoa no mundo pode conseguir. Porque daí também nós vamos ter um outro lado que os Espíritos, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Os Espíritos nos explicam ali que nós temos, levados pelas nossas paixões, levados pelas nossas dificuldades, né? Aquilo que a gente ainda não conseguiu acertar, os nossos vícios, nós temos duas polaridades, tá? Inicialmente eu vou falar delas separadas. Primeiro, o apego e segundo, o descuido. Apego por quê? Apego, ele diz respeito a eu não aceitar a evolução. Olha, eu quero que tudo fique desse jeitinho, dentro do controle, é assim que faz. Por exemplo, uma dona de casa. Vamos falar da dona de casa, porque eu também sou dona de casa. Então, vou falar do meu ambiente conhecido. Uma dona de casa que tudo é do jeito dela. Só ela sabe fazer, a arrumação é daquele jeito, às vezes ela arruma até uma pessoa para ajudar, mas não fez do jeito que ela queria. Então a pessoa, ela controla, tem que ser desse jeito. E isso, gente, vale para tudo. Isso acontece no nosso trabalho, isso acontece na nossa vida social, isso acontece dentro da casa espírita, dentro de qualquer templo religioso, que a pessoa acha que tem que ser feito engessadamente daquele jeito, senão não tá certo. Ok? E aí aquele controle, aquele apego, não pode mudar, é desse jeito, sempre funcionou assim, é desse jeito que tem que ser. E a pessoa sofre. Você acha que não sofre? Toda vez que ela vê uma coisa diferente daquilo que ela faz, que ela acha que é certo, ela sofre. Mas ao mesmo tempo, ela ajuda, entre aspas, o outro a ir pro descuido. Por que eu vou arrumar a casa? O dia que eu arrumo, só fala que tá errado, conserta tudo que eu faço. Aí, às vezes, por exemplo, no trabalho. Pra que eu vou dar ideias novas, eu vou fazer isso? Se fulano só tem que ser do jeito dele. Uma casa espírita. Por que eu vou me meter a besta a assumir o compromisso de uma determinada coisa? Se tudo que eu faço a pessoa rechaça e diz que não é daquele jeito. Isso vale pra família. Se tudo que os nossos pequenos, os nossos filhos começam a fazer do seu próprio jeito, a gente não valoriza. A gente tem esse apego, que é nossa, minha opinião. Então eu muitas vezes ajudo o outro a ser descuidado. No apego, eu estou negando a impermanência das coisas, a evolução. Porque não existe só meu jeito. Lembra lá dos valores da família? Não existe um valor melhor, nem pior, nem maior, nem menor. Não existe só o meu jeito, existem vários jeitos. É o meu ponto de vista. Ponto de vista é a vista de um ponto. Não é único. E aqui do outro lado, no desapego, ou melhor, não no desapego, desapego é bom, mas no descuido, esse é o lado. Apego, descuido. No descuido, eu digo assim, eu não vou fazer não vou nem meter a besta, tem quem faça. Então,
Não me responsabilizo. Se der errado, o problema é seu. Você que fez, não sou eu. A história assim, não planto para não colher. É sério? Acontece. Só que escolher não fazer, não tomar uma atitude, não se responsabilizar, porque o descuido é falta de responsabilidade, é falta de compromisso, ainda assim é uma escolha. Não fazer nada é escolher não fazer nada. E é uma escolha e tem consequências. E você vai responder pelas consequências disso. Ora, por que tantas doutrinas religiosas? Porque tanto se fala sobre o equilíbrio, como o Buda dizia, o caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Porque esse caminho onde uma mãe, por exemplo, apegada ao filho, né? E aí o filho vai crescer e um dia vai embora. E às vezes vai correndo embora que já não aguenta mais, tá sufocado. Então a mãe, ela sofre com o ninho vazio, né? E ela coloca aquilo ali, é um saudosismo, e ela não consegue continuar. Ou uma mulher apegada ao companheiro, o companheiro vai embora, ou o companheiro desencarna, e ela não consegue seguir a vida, ou vice-versa. Qual é a postura? Deixa eu olhar o que mais que existe no mundo que até então eu não olhei. Fulano desencarnou e era meu companheiro e vivemos 50 anos juntos, foi maravilhoso, então deixa eu honrar essa relação de 50 anos juntos e viver aquilo que eu não tive a oportunidade de viver, porque as condições não me davam essa oportunidade. Fazer, olhar para mim e começar a fazer por mim. O que essa pessoa deixou de lado em prol de um relacionamento, porque a gente abre mão o tempo todo. Relacionamento com o filho, relacionamento com o marido, com a mulher, relacionamento com os pais. Não é verdade? Então, o que ficou para trás? O que ficou escondido? O que ficou perdido? E ao vivenciar isso de forma consciente, através do nosso autoconhecimento, eu honro aquela vida. Eu honro aqueles que não estão ali. Meu filho vai embora, vai morar no Canadá, vai trabalhar lá, quer viver lá, quer experimentar a vida lá, vai. Manda umas fotos, mesmo que seja no Insta. E dói, mas ele está vivenciando a realidade que ele precisa viver. E agora eu tenho que viver a minha realidade, que eu abandonei onde eu não deveria ter abandonado. Porque nós estamos aqui para aprender a exercer os nossos vários papéis, as nossas várias posturas. E lá no descuido, se responsabilize. Para de falar assim, eu estou só respondendo ao que os outros fazem, como se isso fosse me isentar da responsabilidade daquilo que eu não estou fazendo, que é sendo o proprietário temporário da minha existência. Então eu vou viver segundo os meus princípios, segundo aquilo que eu acredito. Óbvio que eu vou tentar sempre não prejudicar os outros, mas eu também não posso me submeter a me agredir para não prejudicar os outros. Aquilo que me agride, aquilo que me... Eu falo assim, não, deixa, não ligo para nada, como por exemplo o corpo, tem pessoas que falam, não tem problema, como qualquer coisa, não, isso é bobagem, e desrespeita a casa do espírito, porque não quer lidar com o comprometimento. Não é fácil ser comprometido consigo mesmo e com a vida, porque uma vida bem vivida é aquela que nos oportuniza o nosso autoconhecimento, o nosso crescimento e ainda possibilita um ganho para a sociedade que nós vivemos, mesmo que seja micro, mesmo que seja só na família. O ideal é que a gente vá abrindo esses horizontes. Então, a família, ela tem essa base, os relacionamentos familiares, eles têm essa razão, esse motivo. E olha que agora, com essa pandemia, como tudo isso se intensificou.
E como essas duas posturas foram tiradas de nós. Você estava no apego da sua vida, do seu estilo, blá 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 blá, de repente teve que mudar tudo. O mundo todo mudou. Não está no seu controle. Não está nas suas mãos. Você não controla nada. Nem se você vai abrir o olho amanhã de manhã. Isso é uma grande lição. Você estava acostumada a se despreocupado, de repente teve que voltar para dentro de casa, teve que assumir responsabilidades dentro de casa, teve que fazer isso, teve que fazer aquilo. Opa, você se tornou responsável, porque não dá para viver sem assumir a lei de ação e reação, a lei da responsabilidade. E a família está sendo nesse momento chacoalhada. Casamentos que achavam que eram bons, que estava tudo bem, que hoje as mulheres estão sofrendo violência física. Casamentos que hoje os maridos estão sofrendo, estão percebendo a violência emocional. Porque a gente acha que é só a mulher que sofre violência. Não. Infelizmente, tem mulheres, espíritos eternos, que elas manipulam violentamente, até com choro, gente, até lágrimas, para obrigar o outro a fazer o que ela quer. Nós somos humanos, trazemos as nossas dificuldades, precisamos encarar isso. Então hoje as famílias, os filhos que estavam soltos por conta da internet, por conta da escola, por conta do curso de alguma coisa, por conta da rua, aqueles filhos cujos pais são bem simples e falam assim, não, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso, um balé, um teatro, um inglês, mas os filhos viviam na rua, né? Tiveram que voltar para dentro de casa. E quem é que tem que assumir a responsabilidade disso? A família. E não é um processo fácil. E é um processo onde nós estamos vendo tantas coisas sendo desmanteladas. Gente, a doutrina espírita, ela não é contra ou a favor da indissolubilidade do casamento, que o casamento seja indissolúvel, não é isso. Porque, na verdade, o que importa é o espírito, mas a partir do momento que aquele espírito está fazendo mal a si mesmo, está fazendo mal aos outros, para que ficar nessa marra? Não é muito melhor com que cada um siga o seu projeto de vida, respeitando, com ainda companheirismo, amizade e respeito. Se não der para ter amizade, companheirismo, que tenha pelo menos o respeito. Mas que as pessoas se respeitem. Às vezes um casamento não vai dar certo, ele não tem que ser eterno. Ele tem que durar enquanto ele tiver o seu propósito e fazer bem para as pessoas. A partir do momento que ele não faz mais o seu propósito, não faz bem para ninguém, não justifica. Vou ficar aqui só por causa de filho, pois o filho sente muito mais o desamor, o desentendimento dos pais, e ele, ainda mais quando são pequenos, eles recebem toda essa carga e faz transformar um valor para essa criança. Pense bem. Olha a responsabilidade da família em todos os processos, na nossa postura enquanto cidadãos. E é por isso que o Centro Espírita Sirineus trouxe esse assunto que é tão atual, que é tão importante, que é tão envolvente. E no final do vídeo eu vou deixar a descrição exata das coisas que eu falei, de onde que eu tirei, não tirei da minha cabeça. Mas eu gostaria de terminar, antes da nossa oração, com a leitura de uma citação que não é da Joana de Ângeles. Esse livro aqui é Plenitude, uma psicografia de Valdo Pereira Franco, e que a Joana ela faz uma referência a Carl Gustav Jung, e ela repete as falas dele. O homem tem que lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando-o. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado, e o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso somente com Ele, o Cristo. Eu espero que esse estudo tenha nos auxiliado
a todos nós, de alguma maneira, a nos tornarmos pessoas mais conscientes e mais ativas em nossas vidas. Vamos agora fazer a nossa oração, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que tivemos de juntos observarmos de uma forma mais ampliada para alguns pontos da nossa família, do nosso ser, do nosso proceder. Que possamos contar com a ajuda dos benfeitores amigos para paulatinamente crescermos, aprendermos com as nossas experiências. Esteja conosco, Senhor, e com todos aqueles que no nosso planeta, neste momento, também passam por situações de transformações e mudanças. Muito obrigado, proteja a casa que nos acolhe, a casa com quem nós afinizamos e todos os trabalhos que ela realiza. Que assim seja, graças a Deus.